Bem, vimos há pouco uma declaração do novo presidente da Câmara sobre a anistia. Ele foi bem claro na nossa conversa lá atrás, uma conversa bastante respeitosa, que ele botaria em pauta, sim, qualquer assunto. O Brasil está rachado e todo mundo sabe disso. Mas a pergunta que ninguém quer encarar de frente é o seguinte: como a gente resolve isso? A solução é continuar perseguindo pessoas que não concordam e nem pensam como você? Ou a gente dá um passo para trás e pense em uma solução que possa realmente pacificar o país? Hoje vamos falar sobre algo que está pegando fogo no Brasil: a anistia dos envolvidos do 8 de janeiro. Mas antes de continuar esse vídeo, antes de você até mesmo me xingar ou concordar, assista até o fim, porque eu vou te dar 3 motivos para a anistia acontecer, que pode abrir portas para algo muito perigoso. Bora pro vídeo. Pessoal, vamos começar aí falando sobre Bolsonaro se anima com a declaração de Hugo Mota sobre a PL da anistia a golpistas. Pessoal, saiu essa matéria e Bolsonaro se animou aí com essa possibilidade de Hugo Mota colocar em pauta a anistia. Bem, vimos há pouco uma declaração do novo presidente da Câmara sobre a anistia. Ele foi bem claro na nossa conversa lá atrás, uma conversa bastante respeitosa, que ele botaria em pauta, sim, qualquer assunto que interessasse a maioria dos líderes. E ele disse também que vai se reunir com líderes e, entenda a maioria, o projeto da anistia será aí pautado lá pela Câmara. O argumento que a gente usa, como ele disse, né, ficou muito bem claro. Mas não é a minha anistia. Afinal de contas, eu não estou condenado em absolutamente nada. É a anistia 10 pessoas. Dezenas e dezenas de pessoas condenadas a penas absurdas. Como tem dezenas e dezenas também que estão em outros países, foragidos. Tem caso de jovens mães com 2 filhos pequenos, 4, 5 anos, que ela dorme e acorda sem ver seus filhos. Como tem também um foragido, condenado, 17 anos de cadeia, foragido de Ji-Paraná, Rondônia, com 6 filhos pequenos, de 10 anos até um de colo. E nós devemos rever isso aí. É papel da Câmara rever esse assunto. E o Hugo Mota foi muito feliz em dizer que vai procurar, vai conversar com os líderes, em havendo a maioria, esse material entrar na pauta e em votação. É isso que a boa notícia que a gente dá, que os corações, né, cada vez mais falam mais alto. E essa anistia é uma anistia, no meu entender, que não, mais do que política, é humanitária. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa declaração animou o Bolsonaro, animou a direita e animou quem acredita que o Brasil precisa de uma pacificação e precisa dar um passo além dessa perseguição política que está ocorrendo aqui no Brasil. Mas o que significa anistia de fato? Significa perdoar aqueles que foram presos ou estão sendo processados por participarem dos atos. Significa evitar que o Estado use a justiça como uma arma contra os seus adversários políticos. E significa, acima de tudo, impedir que siga alimentando esse ciclo sem fim de retaliação e perseguição. Mas será que isso é justo? Será que o Brasil deveria fazer isso? Alguns ainda podem perguntar: por que a anistia é tão necessária? Vamos lá falar sobre os 3 pontos que eu prometi nesse vídeo. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, que precisa que aconteça essa anistia, é: o Brasil precisa de pacificação. Tem uma coisa que o mundo tem que concordar, é que o Brasil está dividido. E o quanto mais a gente insistir em perder pessoas por motivações políticas, mais essa divisão cresce. A anistia não é um perdão a cego, é uma forma de parar esse ciclo de ódio e permitir que o país siga em frente, que é o que a gente precisa atualmente. Aliás, não seria a primeira vez que isso aconteceria. Em 1979, durante a ditadura, foi aprovado a lei da anistia para ambos os lados, porque o Brasil entendeu que o país precisava de um novo começo. Segundo ponto que eu acho muito importante para que a anistia aconteça, vocês podem concordar ou não, eu quero saber a sua opinião. As punições foram desproporcionais. Vamos ser sinceros. Se você comparar o que aconteceu no dia 8 de janeiro com outros momentos históricos do Brasil, não dá para negar que houve exagero. Gente que invadiu prédios públicos no passado, queimou estátua, queimou
estátua. Tô repetindo isso. Uma mulher tá presa porque pintou com batom a estátua. Essa pessoa que queimou a estátua e que invadiram esses prédios, todas elas receberam o mesmo tratamento? Não. Se a justiça não é aplicada de forma justa para todo mundo, então, amigo, não é justiça, é perseguição. E o terceiro ponto importante é que o Brasil precisa olhar para frente. Se a gente continuar nesse ciclo de ódio, onde vai parar? Qual é a próxima etapa? Mais prisões? Mais perseguições? O Brasil precisa olhar para frente. A anistia é um caminho para isso. O alerta que eu quero trazer nesse vídeo aqui, muito importante, é sobre essa matéria aqui, ó. Bolsonaro articula mudar ficha limpa no Congresso para driblar inelegibilidade. Quero te contar algo que pouca gente tem falado. Enquanto se discute a anistia, que é um ponto muito importante, Bolsonaro e sua base política estão trabalhando para mudar a lei da ficha limpa. O plano é reduzir de 8 anos para 2 anos a inelegibilidade. Isso permitiria que Bolsonaro voltasse a concorrer em 2026. É um bom sinal. Porém, o mais curioso é que essa mudança pode beneficiar a muitos de todos os partidos, e principalmente os políticos condenados por corrupção. E aqui entra a questão que eu trouxe aqui para vocês, que é perigoso. Lembre-se, o Lula foi solto e teve a sua ficha limpa e hoje é o nosso presidente. Agora estão tentando fazer o mesmo com o Bolsonaro, mesmo, na minha visão, não ter cometido nenhum crime. Mas a questão é que fica: quem será o próximo a ser liberto? Quem será o próximo a ser beneficiado por essa mudança na lei da ficha limpa? Mas eu ainda quero pegar no ponto da anistia. Pode acontecer. Um lado é o Bolsonaro voltar a concorrer, que é um bom sinal. E o outro lado é que a anistia tem que ser prioridade. Mais prioridade do que Bolsonaro voltar a ser presidente. Presta atenção. Essas pessoas estão presas, estão sendo perseguidas porque acreditaram em algo. Então, na minha visão, a prioridade é libertar essas pessoas. Mas alguns podem falar: mas isso aí não ia incentivar mais crimes? Isso já aconteceu antes e não incentivou. O que acontece é o contrário, é a pacificação. E é o que o Brasil precisa. Outro pode perguntar também: mas quem participou sabia o que estava fazendo? Sim, mas a questão é que a justiça pode ser usada como instrumento de vingança política. E isso é totalmente errado. É o que tem acontecido. É o mesmo exemplo que eu dei. Uma pessoa colocou fogo na estátua, outra passou um batom. Uma tá presa. Se eu te contar, uma dessas duas estão presas. Você fala: ah, com certeza a pessoa que colocou fogo. Não, a pessoa que passou o batom. Por quê? Ela era de direita e a quem colocou o fogo era de esquerda. Então isso não é justiça. Isso é vingança, perseguição. Ah, então todo mundo deve ser perdoado? Não se trata de impunidade, mas de equilíbrio e justiça real. É como eu tô falando. Nesses dois fatos, existe a justiça e existe uma perseguição. Porque a justiça que aconteceu pro lado esquerdo não pode acontecer pro lado direito. E o que a gente quer pro Brasil? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Um país onde adversários políticos são perseguidos e presos, ou um país que consegue resolver os seus conflitos sem transformar tudo em uma guerra política? Mas também precisamos tomar cuidado para que essa anistia não abra precedentes perigosos. Afinal, o que impede de um condenado por corrupção ser perdoado amanhã? Se você quer que o Brasil avance, compartilhe esse vídeo. E eu quero saber de você. Você é a favor ou contra a anistia? Mas também, você acha que isso pode beneficiar os corruptos futuramente? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário. Até a próxima e eu fui! Hey yo.